Nesta edição da Agricultura BR, nós vamos falar sobre o mercado da soja que vai monitorando o clima nos Estados Unidos. Houve melhora nas lavouras, tanto de milho quanto de soja por lá, e isso mexeu com o mercado. Vamos falar também, trazer aqui o andamento das lavouras de milho e de trigo lá no estado do Paraná. O Paraná, que é o segundo maior produtor de milho segunda safra, juntamente com o Rio Grande do Sul, o maior produtor de trigo do país. Vamos ficar de olho. Você também vai acompanhar nesta edição de Agricultura BR o combate ao greening no estado de São Paulo. São alguns dos assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 9 de julho. Olha, nesta edição que você acompanha em todo o país, através das parabólicas e também países vizinhos, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, também pela Sky 165 e 565. Você também pode estar conosco através do nosso portal, canaldoboi.com ou sba1.com. Nele você tem notícias, informações, destaques, a participação dos analistas e muito mais. Você também pode estar conosco nas mídias sociais, siga o nosso perfil no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Todos os programas ao vivo estão lá. E se você estiver no Paraguai, outra alternativa é a Nel TV, TV por assinatura. Eu começo essa edição de Agricultura BR falando a respeito de mercado de soja e, de certo modo, um pouco de mercado de clima, já que vai influenciando todos os negócios na Bolsa de Chicago. Para falar a respeito de como que esses cenários acabam impactando a comercialização e os negócios com soja aqui no Brasil, eu converso com Hernani Klein, ele que é da Klein Agribusiness e participa ao vivo conosco nesta edição de Agricultura BR. Klein, obrigado pela participação. E as lavouras norte-americanas, elas tiveram uma melhora confirmada nesta última segunda-feira, mas a expectativa já era essa e o mercado já vinha ressentido. Como que esse mercado de clima deve se comportar a partir de agora? Porque os números dessas lavouras americanas são muito melhores do que de anos anteriores. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade. Nesse último relatório que tivemos essa semana, que trouxe os números atualizados com relação ao desenvolvimento da safra nos Estados Unidos, na safra americana, tanto para a soja quanto para o milho, veio com números bastante dentro do que o mercado aguardava e bem acima das condições que tivemos no ano passado, né? E isso reflete uma questão bastante interessante em relação ao que o mercado, em termos de precificação, pode se desenvolver daqui para frente, né? Com esse cenário da safra correndo tudo bem, o mercado, a gente tem visto nesses últimos pregões, né, que refletiu bastante nas cotações lá em Chicago. O mercado teve umas quedas bastante acentuadas e isso é reflexo direto do que promete o desenvolvimento da safra americana. As previsões climáticas indicam, teve aquela preocupação com relação ao furacão, que já se transformou em tempestade tropical e já está se direcionando para outras regiões mais a leste do cinturão e trazendo mais umidade, né, para aquela região, e isso continua desenhando um quadro bastante favorável para o desenvolvimento da lavoura americana. Klein, e nós tivemos ali nessas últimas semanas, as duas últimas semanas, a contar da semana passada, um momento realmente muito intenso de comercialização de soja aqui no Brasil. Nós estávamos com um prêmio interessante, o dólar lá em cima, com a forte desvalorização do real, e Chicago, eventualmente, inclusive, apresentou altas durante este período. Isso trouxe um destravamento, uma comercialização muito forte de soja.
tem gente que ainda não vendeu, que tem soja para comercializar ainda. Então, a pergunta que eu te faço é o quanto de soja há disponível no Brasil, principalmente no Mato Grosso, para a comercialização, e agora os riscos do desenvolvimento dessa lavoura norte-americana que vem bem. Isso, Fabiano. O farm selling, que a gente chama, né, que é as vendas da safra brasileira, a gente teve esse avanço em percentual de comercialização. Muitos produtores aproveitaram esse momento que coincidiu o posicionamento dos prêmios em alta, né, mais positivos do que vinham trabalhando, a questão do câmbio em alta também, que favorece muito a formação de preço, principalmente em reais aqui dentro. Mato Grosso hoje fala em 85% da safra 23, 24 já comercializada. Ainda existe um volume considerável a ser vendido, né? Em termos de Brasil também avançou bastante. Haja visto aí a questão do volume de exportação, o forte programa de exportação que está nesse momento, né? A gente considerando aí 95 milhões de toneladas o programa de exportação, nós estamos com 80% projetado para o final do julho já realizado. Mas existe uma preocupação para esse excedente ainda que não foi comercializado, né? Do comportamento, do que vem pela frente com relação ao câmbio, né? Se esse câmbio se mantém nesses níveis ou se daqui para frente há um cenário de queda do câmbio que vai impactar nos preços desse saldo de soja que ainda tem para comercializar. Então, assim, é um momento bastante apreensivo com esse cenário todo da economia brasileira, o comportamento do dólar lá fora também, mas o produtor, à medida do possível, a gente viu que ele comercializou bem e aproveitou pelo menos parte desse cenário que se desenhou de preços. Claro, um outro fator relevante também aqui no Brasil é que a gente entra num momento já muito próximo à semeadura da soja 2024-2025. Os estados começam a ter o final de vazio sanitário a partir do dia 15, cada estado tem uma agenda diferente, mas de qualquer maneira é uma safra que deve ser bem mais desafiadora que a 23-24, por conta do potencial de safra global, acima de 420 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, o Plano Safra agora foi apresentado, que acaba atendendo os médios e pequenos produtores. Como que você acha que deve ser o investimento desse produtor brasileiro, desse produtor mato-grossense principalmente? Olha, Fabiano, pelo que a gente tem conversado, principalmente com os clientes de maior proximidade que a gente atende, o pacote, vamos dizer assim, tecnológico, ele, por parte do produtor, ele não mudou muito em termos de algum tipo de redução de tecnologia. Existe uma preocupação, né, com esse cenário de safra que teve, conversando com o pessoal das sementeiras, em relação à qualidade de semente, em volume disponível de semente, mas é um cenário que todo ano a gente vê que existe no mercado, né? Existem algumas coisas ainda para o produtor travar, um percentual tanto de fertilizantes quanto do pacote como um todo dos agroquímicos, de sementes, que ainda falta, alguns produtores ainda não se posicionaram, apesar do prazo que nós temos aí, né, está bem em cima da safra, mas existem alguns componentes ainda a serem definidos. Mas eu acredito que, em termos de tecnologia, o produtor vai manter o mesmo nível que ele vem trabalhando, que ele vem se posicionando da porteira para dentro. Aí. Klein, e aí, olhando para esta configuração que já existe, como que esse produtor está negociando a safra 24-25? Como que ele tem formado os lotes para venda? Como é que ele tem antecipado vendas desta próxima safra? Bom, nesse momento que nós tivemos
há uns dias atrás e que coincidiu com essa alta do câmbio. Safra 24-25 ainda o prêmio está do lado negativo, mas o produtor ele conseguiu travar. Nós saímos de 4 a 5% da safra comercializada nesses últimos 30 dias, vamos dizer assim. Hoje o mercado indica 20% da safra 24-25 comercializada aqui no Mato Grosso. Então o produtor tem procurado de uma forma bastante ampla atender a demanda, principalmente para os custos de produção, fazer o hedge dos custos, né? Mas o excedente ele está bastante cauteloso. Questões climáticas previamente indicam alguma dificuldade na região norte, principalmente aqui na região norte, com relação a início de chuvas, largada de plantio. A soja em janeiro praticamente a gente não viu comercialização em grandes volumes, está bem cautelosa. Então, a parte dos custos o produtor tem tentado travar. A parte do excedente está bem cauteloso e bem segmentado as suas vendas, em linha com o cenário do que está hoje o mercado, né? É uma preocupação quando a gente olha para frente, com toda essa pujança de safra a nível mundial, do que o mercado vai se desenhar, do que vem pela frente em formação de preço, aumento de custos e essa relação de troca e do hedging que ele precisa fazer para garantir aí suas margens de lucro. Hernani, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, porque a pergunta que eu vou falar também tem ali alguns fatores agronômicos que estão relacionados aos custos de produção e também o desenvolvimento dessas lavouras que ainda vão ser semeadas. Mas nós temos visto ano a ano, ou safra a safra, o custo de produção em sacas subir. Aí eu quero te perguntar qual que é a sua expectativa e como que fica o perfil de dois produtores, o produtor rural que é o titular da terra, o produtor rural que está arrendando terra. Como é que está a viabilidade do negócio hoje no campo? Fabiano, a gente teve um movimento, né, em termos de custo de arrendamento de terras, que ele se elevou muito nos últimos anos. A disputa por terras produtivas, ele subiu muito. Existem arrendamentos que a gente sabe aí, 20 sacos por hectare, 15 sacos por hectare. Num cenário como a gente tem hoje em relação a preço, para esse produtor, ela é uma conta muito mais difícil de se fechar. Para quem já é um produtor, né, que é proprietário da terra, ele consegue diluir um pouco mais esses custos. Existe essa preocupação em termos, porque quanto maior o custo dele, maior a produtividade para ele diluir esse custo lá na frente. Então, para quem é arrendatário, principalmente nesses níveis de arrendamento bastante expressivos, né, é uma conta bastante difícil de fechar no cenário atual. Tanto a parte dos insumos quanto a parte operacional, né, que envolve todos esses custos operacionais, e além disso o arrendamento. O produtor hoje, tipo 55 sacas é o custo de um produtor com arrendamento, 45 sacas de um produtor que tem a área própria. Então existe uma diferença bastante grande no fechamento dessa conta entre esses dois modelos de negócio. Tá certo, Hernani Klein. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Fabiano. Um abraço. Um grande abraço, Hernani. E nós começamos essa conversa, essa entrevista, falando a respeito dos efeitos, né, do clima lá nos Estados Unidos. E o relatório apresentado no final do dia, como era a expectativa, ele veio mostrando melhora nas áreas de lavoura. Você acompanha comigo agora como é que soja em Chicago vem sendo negociado, porque ontem caía bastante. Você acompanha comigo agora o andamento do mercado, segue em queda, as quedas são expressivas aqui, com agosto a 11 dólares 40 centes mais 2 o bushel, queda de 0,76%. E aí você já observa que as posições nas quais já tem entrada de safra americana bem
abaixo de 11 dólares, né? Com setembro a 10 dólares 84 centes mais 8, o bushel queda de 1,09, novembro 10 dólares 85 centes mais 2, o bushel queda de 1,29% e janeiro vindo a 11 dólares mais 8 por bushel, queda de 1,23%, são os números que eu destaco agora com soja em Chicago para falar já de dólar. Você acompanha comigo agora os números para a moeda norte-americana e nós destacamos aqui que o dólar neste momento vem com queda de 0,58% a R$ 5,44 para a moeda norte-americana, o dólar ali que chegou, né? Até aquele ensaio para chegar a 5,70, agora abaixo de R$ 5,50. Não é um câmbio baixo, né? O real está bem desvalorizado frente ao dólar, mas não com toda aquela expressividade que vinha antes. Você acompanha agora os números para a soja nos portos brasileiros. Acompanha agora como é que estão os portos de Santos e Paranaguá. Nós temos Santos na referência a R$ 141,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 140,50 para a soja com entrega em agosto, de acordo com a Grãos Corretora. A seguir no Agricultura BR, você tem a previsão do tempo e eu vou conversar com o chefe do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Ele vai falar sobre as culturas de inverno, como é que vem o desenvolvimento, os impactos para trigo, para milho e muito mais. Nós vamos para o intervalo e eu volto já. Em São Paulo, as autoridades estão intensificando o combate ao greening, também através da apreensão de mudas comercializadas de maneira irregular e que podem ser portadoras da doença. Você vai saber como é que esse trabalho está sendo feito agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Recentemente, mais de 25 mil mudas cítricas irregulares foram apreendidas nos municípios de Herculândia e Tupã, como parte dos esforços de São Paulo para intensificar o combate ao greening, doença grave que ameaça a citricultura no estado. A operação, realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento por meio da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, com apoio da Polícia Militar Ambiental, resultou na emissão de 4 autos de infração. Essas ações visam coibir o comércio ilegal de mudas, que facilita a disseminação da doença. Além disso, a Defesa Agropecuária lançou um canal de denúncias para identificar pomares abandonados ou mal manejados que podem servir como fontes de contaminação devido à presença do psilídeo, inseto vetor do greening. É crucial que esses pomares sejam monitorados e que as plantas contaminadas sejam erradicadas. Também é importante lembrar que os produtores de citros devem entregar até o dia 15 de julho o relatório de cancro e greening através do sistema GEDAV, contendo os resultados das vistorias trimestrais realizadas no primeiro semestre de 2024. A entrega desses dados é essencial para direcionar ações de defesa fitossanitária. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Um dado importante em torno da citricultura paulista, que é o local de maior tradição, onde estão o maior volume de pomares, é que por conta do greening, por conta de fatores de clima também, a cultura tem migrado para outros estados. Os investimentos têm sido maiores nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, principalmente, com áreas agora sendo ocupadas e também a colocação, né, a instalação de indústrias nestes 2 estados.
Mudamos de assunto agora, porque nós vamos falar sobre o estado do Paraná, sobre as culturas de inverno, o desenvolvimento do milho de segunda safra, os impactos do clima sobre as principais culturas. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Marcelo Garrido, ele que é chefe do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Eu vou começar questionando você a respeito do milho, porque boa parte do estado do Paraná, principalmente a região norte, nas nossas reportagens que são feitas na região, tem mostrado um milho que ressentiu muito o fator clima. O que o DERAL tem visto em relação à produção paranaense como um todo e principalmente as regiões de produção do estado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação poder falar com vocês. Bom, é isso mesmo, a safra não tem sido aí a ideal, né, para os produtores paranaenses na questão do milho, né? A região norte, região ali de Apucarana para cima, né, que é a região mais ao norte do estado, sofre bastante, sofreu bastante com a estiagem, então foi um período muito longo aí de falta de chuvas e isso está acarretando aí numa perda de produtividade, problemas nas lavouras e o Departamento de Economia Rural vem acompanhando isso semanalmente e mensalmente. A nossa estimativa de momento, né, é que já temos aí uma perda de aproximadamente 1,8, 1,9 milhão de toneladas, então não vai ser uma safra cheia, né? Era uma safra estimada ali de mais de quase 14 milhões de toneladas, e então hoje a gente já tem aí uma redução significativa nessa produção e ainda que vai passando por avaliação aí a cada semana e a cada mês. Então, no final do mês de julho, nós iremos aí divulgar outra estimativa de produção e que provavelmente nessa estimativa a gente vai fazer uma reavaliação um pouco mais para baixo. E em relação às estimativas, né, elas vão ser montadas, como que está esse andamento de colheita e também como que esse produtor ele tem visto as suas áreas de lavoura, porque realmente se tem uma queda de produtividade em relação ao potencial da lavoura paranaense. Exatamente. Então, assim, nosso acompanhamento é semanal, né? Nós temos, sim, uma boa parte da safra das lavouras já foi colhida, 2/3 da área plantada no estado do Paraná de milho já foi colhida, 66%. Esse dado é um dado que foi divulgado na data de hoje pelo Departamento de Economia Rural. Nunca tivemos uma colheita tão rápida, né? Até porque isso é um reflexo de um plantio antecipado e depois de uma colheita antecipada da soja, de um plantio antecipado do milho e agora uma colheita antecipada do milho também. Então nós nunca tivemos aí uma colheita tão adiantada. Então 2/3 já foi retirado do campo, né? E nós vamos acompanhando aí essa reta final de colheita, né? Com ela nós vamos tendo aí condições melhores aí de calcular aí o quanto essa seca impactou na produção paranaense. Bem, Marcelo. Marcelo, agora mudando de cultura, eu vou falar sobre trigo e vou pegar o contexto do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, normalmente, ele tem ali uma janela de semeadura no final do mês de maio e também durante o mês de junho. Essa janela foi atrasada por questões óbvias relacionadas às enchentes que aconteceram no estado. No estado do Paraná, nós estamos tendo a semeadura, ela acho que já está concluída ou está muito próxima a isso, mas a semeadura no estado do Paraná havia muita preocupação, principalmente por conta do calor. Nós estamos falando num dia que as temperaturas caíram, né, em boa parte do país, ou o centro-sul do Brasil caiu bastante a temperatura, mas estava com uma temperatura muito alta, havia algumas preocupações em relação ao desenvolvimento das lavouras de trigo, inclusive na oferta de trigo para a indústria, em alguns momentos este ano, pode até ficar prejudicada. Como é que o DERAL está avaliando esse momento? Olha, como você citou, o plantio praticamente encerrado no estado do Paraná, né? Então está dentro do calendário, digamos assim, histórico do plantio, né? Tivemos um plantio assim considerado dentro do normal com relação ao avanço dele, a velocidade dele.
né? Temos os mesmos problemas que afetaram o milho, afetam o trigo, né? Seca, principalmente, a seca pegou, principalmente na região norte, né? Região que foi bastante afetada pelas secas que ocorreram, que ocorrem no estado do Paraná. Essa semana também, hoje é um dia que está fazendo, aqui em Curitiba, onde eu falo, faz bastante frio, então nós estamos vindo com a temperatura menor aqui já desde o final de semana, e a tendência é que durante essa semana as temperaturas sejam mais amenas. Com relação especificamente à cultura do trigo, é a pior largada de safra de trigo no estado do Paraná desde o ano de 2011. Então, nós não tínhamos aí uma largada tão ruim para a cultura do trigo aí desde 2011. Então, aí já se vão 13 anos, né? A expectativa é que nós tenhamos aí também uma redução de produtividade, muito cedo para a gente conseguir calcular números ainda, falar em números, né? Até porque o avanço da colheita que vai nos permitir com precisão falar em quebra ou redução mesmo efetiva, mas pelas condições a campo que os nossos técnicos transmitem para nós, pelos contatos que eles têm aí com os técnicos de cooperativa, com os produtores rurais, enfim, que é uma safra que com certeza não vai atender aí a amplitude da sua produção, né? Também castigada aí pela estiagem. Marcelo, em relação ao trigo, houve uma redução em relação às últimas safras na área semeada com trigo. E o que o DERAL aponta como causa para essa mudança de postura do produtor? Na verdade, ele no estado do Paraná aqui, ele tem uma concorrência, assim, ele corre, entre aspas, com área com o milho de segunda safra, né? Claro, guardadas as considerações que temos que ter aí com relação a regiões mais quentes, regiões mais frias, mas o produtor de trigo, a cultura do trigo, ela é plantada no mesmo período do milho segunda safra, né? E por uma opção do produtor, também baseado na questão, principalmente, da remuneração, da questão de preço, né? Ele, na última safra, aí, ele teve uma redução nessa intenção de plantio, né? Basicamente calculada em cima aí de uma rentabilidade, de preços que vieram diminuindo durante o decorrer do ano de 2023, que se mantiveram abaixo dos patamares desejados aí durante o início de 2024, e isso fez com que os produtores do Paraná tomassem essa decisão, digamos assim, na hora de definir que cultura que iam implementar. Tá certo, Marcelo. Marcelo, em relação às demais culturas que são trabalhadas neste período no estado do Paraná, há alguma observação? Como é que está o perfil deste produtor no momento? As principais culturas mesmo é o trigo e o milho, né? Também temos a cevada, em que o Paraná é o maior produtor. A cevada, ela ainda, a maioria das lavouras a campo, ela está com uma condição considerada boa, aproximadamente 84%, 85% das lavouras a campo são consideradas ainda boas, né? Ela é plantada mais ao sul aqui, então não pega tanto essa condição que permeou o norte do estado, né? Temos um pouco de batata ainda plantada no estado, então das culturas principais que estão a campo é o milho e o trigo mesmo, né? Tá certo, Marcelo Garrido, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Agradeço, é uma satisfação e ficamos à disposição. Tá certo, conversamos com Marcelo Garrido, do DERAL, que participou conosco, falou principalmente das culturas de milho e de trigo aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR traz agora em destaque a previsão do tempo. Você acompanha as informações com Débora Oliveira. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde a todos. Os próximos dias devem ser marcados pelo retorno das instabilidades ao centro-oeste e o sudeste do país.
Isso se deve à presença de duas áreas de baixa pressão que vão provocar chuva em áreas de Mato Grosso do Sul, também do Paraná e boa parte ali do interior paulista. Essas localidades devem beneficiar ali com acumulados em torno de 15 a 10 milímetros até a metade da semana. As chuvas podem se intensificar na segunda metade, principalmente sobre o Paraná. Na próxima semana, essas chuvas já vão reduzir em questão ali de volumes. Pensando ali para áreas produtoras de Mato Grosso do Sul, as atividades de colheita do algodão e também da cana-de-açúcar devem ser paralisadas momentaneamente, pois há um indicativo de chuvas de forte intensidade para essa região. Mas, claro, para o produtor, essa água é muito importante após aí mais de 50 dias sem precipitações. Inclusive, o oeste de São Paulo deve receber alguns acumulados de fraca intensidade entre os dias 9 e também 13 de julho. São chuvas que podem contribuir sim para a reposição hídrica do solo para aí alguns cultivos. Já no sul do país, a chuva deve vir com maior intensidade, especialmente no estado de Santa Catarina. Só que, de certa forma, as áreas mais litorâneas devem receber aí os maiores acumulados. O norte gaúcho também deve receber acumulados expressivos em torno de 20 a 30 milímetros ao longo desta semana. De maneira geral, grande parte da região central, pensando ali no Triângulo Mineiro, também no Cerrado Goiano, áreas de Tocantins e também de Mato Grosso, ainda terão um indicativo ali para um tempo mais aberto. Enquanto Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e o Paraná serão contemplados com precipitações, sendo importante ali para repor essa água no solo. Por hoje é isso, Fabiano, é com você. Tá certo, Débora, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. A Agricultura BR agora fala de uma tecnologia que a gente conhece muito bem, porque ela é utilizada na agricultura, tem se apresentado como uma solução com um custo muito mais baixo para armazenamento de grãos, impedindo que se tenha grãos ao ar livre, como muitas vezes aconteceu em alguns estados, principalmente com milho. No Mato Grosso é o estado que mais fez isso, não tem lugar para armazenar, o milho ficava a céu aberto. Então o Silo Bolsa é uma solução para isso, não é uma solução definitiva, mas pelo menos é uma solução bem viável do ponto de vista econômico. E o Silo Bolsa agora está sendo utilizado também para a colocação, para a introdução de silagem. Vamos saber como é que isso funciona na reportagem de Valdir Pacheco. Durante o primeiro CISB Brasil, Simpósio Internacional de Silo Bolsa, que foi sediado aqui em Sinop, um evento organizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop, muito se falou sobre a utilização na armazenagem para grãos. Agora, o que surpreendeu muita gente é a utilização do Silo Bolsa na pecuária. Eu converso agora com o doutorando da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Amarildo Pedro da Silva. Obrigado aí pela sua participação. A utilização, então, na pecuária tem uma versatilidade muito grande. Fala um pouco dessa estrutura. Exatamente. A utilização dela tanto pode ser para grãos seco, para armazenagem, para estocagem na fazenda ou nas indústrias, e a gente tem utilizado muito ela na pecuária hoje em pequenas propriedades ou grandes propriedades. Isto mostra que o Silo Bolsa ele é uma ferramenta para o produtor economizar, para o produtor ter uma melhor conservação de silagem dentro da sua propriedade e diminuindo seus custos. E tem uma variedade muito grande na utilização da silagem, que pode ser cana. Quais são as utilizações? Nós podemos utilizar tanto para conservar milho, milheto, cana, capim, silagem de grão úmido também ou de grão reidratado. Todos esses materiais que têm um custo relativamente elevado para o produtor, quando nós colocamos eles dentro da bolsa, tem uma melhor conservação do que das outras formas de conservação de silagem. Agora, o que gera muita dúvida é o seguinte: no sistema convencional de fazer uma silagem, é a prática da compactação para a fermentação anaeróbica. E como é que fica essa compactação no sistema Silo Bolsa? Com o Silo Bolsa, é utilizado máquinas que elas mesmas próprias já fazem a própria compactação através de freio ou através de um cabo de aço que faz um efeito contrário da máquina com o enchimento dela e vai dar uma excelente compactação e dando assim uma fermentação mais adequada e fechando
totalmente hermeticamente o silo. É o mesmo equipamento utilizado no armazenamento de grãos? Não, é uma máquina diferente. Essa daí são máquinas que têm uma recepção que pode vir direto da caçamba, de uma caçamba que é colocada a silagem, ou diretamente do vagão forrageiro. São máquinas diferentes. Relação custo de uma para outra, do grão para a silagem. As máquinas que fazem o grão úmido, ela fica um pouco mais cara porque ela já tem um esmagador, que é utilizado para esmagar um grão, e a máquina que conserva, que recebe a silagem, se ela for uma máquina pequena, ela é o mesmo preço de uma máquina pequena para grãos. Agora, uma máquina para receber a silagem de um silo grande de 9 pés, ela é um pouco mais elevado o custo dela do que uma máquina para colocar o grão. É uma tecnologia que pode ser utilizada pelo agricultor familiar, então? É uma tecnologia que pode ser utilizada desde o pequeno produtor até grandes confinamentos. E a relação de custo com o sistema convencional de silagem, por exemplo? O custo do silo-bolsa e dessa prática, que é o embutimento da silagem dentro da bolsa, ela ainda é um pouquinho mais caro do que o sistema tradicional, que é o de superfície ou o de trincheira. Só que, em compensação, você tem muito menos perdas. São quase irrisórias perdas e você tem muito menos mão de obra e uma qualidade muito melhor do material colocado dentro da bolsa. Maravilha. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, Pacheco. Obrigado. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Aí a utilização do silo-bolsa também para a silagem. Pecuarista fica bastante atento a essas informações. Fica atento a essa também, que é importante para o agricultor e também para o pecuarista. Estou falando sobre precificação de milho, sobre comercialização, e você acompanha comigo agora na tela como é que vem o mercado futuro, primeiramente. E a posição de setembro é negociada a R$ 57,90 a saca de 60 quilos, vem estável com ligeira alta de 0,03%. Novembro, R$ 61,65 a saca, com queda de 0,22%. Janeiro, R$ 65,16 a saca, queda de 0,09%. E março, estável, com R$ 68,28 a saca de 60 quilos. Esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília, na nossa terceira edição, com o fechamento do mercado. Na sequência, você tem muita informação, coisa boa para a pecuária, oportunidade de negócios, e a gente se vê logo mais. A todos um grande abraço e até lá!